Boa tarde, pessoal. Emil Oliveira, doutora Lídia Nácia. Vou dar uns 5 minutinhos, a gente começa o nosso primeiro sarau da Engenharia Legal. Vamos compartilhar conhecimentos. Leonardo, os dois ganharam. Lídia foi a felizarda que ganhou o livro. Parabéns, doutora. O Leonardo também. Michele Mendonça. Vamos entrando, vamos chegando, comunidade. Fazer igual os tribalistas. A hora é essa, comunidade da engenharia e da arquitetura. Marcos Silva. Vamos bater o sarau da Engenharia Legal. Porque compartilhar conhecimento não ocupa espaço. Lídia Nácia está tão feliz que ganhou esse livro, não tem noção. Que barato, satisfação. Pessoal, vamos chegando, comunidade. Deixa o corona para lá. Só morte, só notícia ruim. Vamos falar de engenharia que move a gente. Vamos cuidar dos nossos. Lembrando que a gente também tem que bater palma para os engenheiros e arquitetos, ao pessoal da manutenção predial que também estão de frente, esqueceram deles. Eu acho importante a gente destacar. Quero desejar aos nossos colegas que estão fazendo aniversário essa semana, esse mês, que tenham um feliz aniversário com saúde, com paz, que tudo isso vai passar e vamos pensar positivo, é cada um fazendo a sua parte. Ok? Vou esperar 5 minutos aí, a gente vai começar a falar. Hoje eu vou falar sobre engenharia legal e baseado no livro Perícia da Engenharia, Apuração dos Fatos. Vou falar 5 minutos, assim, vou falar em média umas 20, 30 minutos, vou abrir espaço para perguntas e eu quero primeiramente deixar aquele salve para aqueles nossos colegas engenheiros e arquitetos que continuam trabalhando na manutenção hospitalar, porque eles não param também, não é só os médicos, eles também, claro que estão expostos aos riscos. E a gente esqueceu um pouco deles. A gente tem que visar que nossa categoria tem que ser valorizada. A engenharia prevalece e os engenheiros ainda continuam trabalhando aí na manutenção, que a gente sabe que o hospital não para, e eles estão lá de frente. O pessoal, engenheiros, técnicos, e vamos que vamos, pessoal. A ideia é essa. Quero desejar primeiramente uma boa tarde a todos. Esse sarau, na verdade, eu tive essa vontade de compartilhar baseado na literatura do livro Perícias de Engenharia, Apuração dos Fatos. E a gente vai comentar sobre, eu vou ler alguns aspectos que eu já li o livro, achei interessante, e vou dar espaço para vocês também fazerem perguntas e comentarem também sobre o que pensam. Eu costumo dizer que a gente está na quarentena agora, né, nesse período de isolamento, e tenho plena certeza que após acabar esse período, muitos peritos são nomeados, tá, pessoal? A gente percebe que o judiciário, ele deu uma parada nas nomeações, inclusive eu estava na maior expectativa de nomeações. Após o período de carnaval, eu já fui intimado pelos patronos, ou seja, já recebi 2, 3 ligações de advogados em que eles me informaram que eu fui nomeado perito do juízo, mas ainda não recebi a nomeação, a intimação oficial do cartório. Então, gente, vai ter muito trabalho, então vamos que vamos, e vamos trabalhando aí, ok? Esperar 5 minutinhos, a gente vai começar a dar início ao nosso sarau da Engenharia Legal. Não tem música, porque eu meramente não sou um cantor, mas a gente vai ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, ok? E vamos que vamos. Deixa eu ver aqui que o som tá legal, tá tudo ok. O som tá legal aí para vocês? Tá chegando? Então vamos embora, pessoal. Pessoal, a gente sabe que
Atuar como perito, primeiramente, requer um conhecimento pleno. Atuar como perito é a busca constante pelo conhecimento. A gente percebe que a engenharia legal ela auxilia, né, os juízes, os advogados, as partes, pessoas físicas e jurídicas. Então, antes de eu começar esse texto, esse sarau que na verdade tem como objetivo compartilhar conhecimento, eu gostaria de deixar aqui um texto, já que a gente não tem música, mas eu vou falar de uma poesia feita por um engenheiro Augusto Carlos de Vasconcelos, que é um ícone da engenharia brasileira, e que não bastasse apenas seu conhecimento da engenharia, também deixou um poema que eu vou ler um pedaço, que eu acho que reflete o nosso momento, as engenheiros e arquitetos. Em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, ainda que lançados na trilha heróica da profissão, vamos pulsar no deserto as dificuldades e os perigos. Porque quando nos vamos pelo sertão afora, no reconhecimento penoso, verificamos encantado que só podemos caminhar com os sonhadores e os iluminados. E é assim que tem sido. O engenheiro hoje ele tem que ser um sonhador, e para ele ter um trabalho, ter uma carteira assinada, ele tem que ser um iluminado, porque as dificuldades são tantas. Então hoje a gente vai falar de engenharia legal, porque eu tenho plena convicção que muitos de vocês podem atuar como perito judicial ou extrajudicial, ou como consultores em situações de um laudo de vistoria cautelar, um laudo de recebimento de imóvel, um laudo de avaliação. Eu acho que é de suma importância vocês ocuparem esse espaço. Tem várias aí que a gente atua aqui, tem muito processo, tem juízes de um modo geral, atendem de 9 mil a 12 mil processos, e poucos são os peritos nomeados, ok? Então é uma opção de trabalho. E falando sobre engenharia legal, eu quero falar sobre esse livro que eu já falei, da professora Simone, editora Leu, de Perícia da Engenharia, Apuração dos Fatos. É um livro que, na verdade, eu indico para todo profissional que quer adentrar, ou já na engenharia legal, já trabalha com a engenharia legal, porque a linguagem é uma linguagem simples, uma linguagem que vai te facilitar uma série de conhecimentos, e sem dúvida vai te ajudar na concepção do seu trabalho como perito judicial ou extrajudicial, ok? Eu vou ler aqui um texto a parte inicial do livro, que eu acho muito legal, que é o que é engenharia legal, como a professora Simone vê o livro. A autora é a professora Simone, ela é uma perita super conceituada aqui no Rio de Janeiro, ela atua há mais de 30 anos, ela foi a primeira perita, uma das primeiras a atuar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ela também foi a primeira perita a atuar como perita do juízo quando o ministro Fux do STJ, do STF, se eu não me engano, ele ainda era juiz de primeira instância. Então é muito aprendizado no livro só, que eu indico para vocês, ok? Muitas pessoas me perguntam o que é engenharia legal. Eu vou falar para vocês do ponto de vista o que a professora vê, o que ela fala no livro dela. A engenharia legal é uma atividade que está relacionada a todas as áreas. Corretamente, a gente pode ser perito civil, perito eletricista, perito mecânico, perito de alimentos, então é muito campo. E ela fala, dentre essas áreas, a engenharia, os conhecimentos específicos para atuar nessa especialidade estão ligados diretamente ao direito e à engenharia. A engenharia legal é uma parte da engenharia ligada diretamente à área jurídica, justamente isso. Por isso que eu acho importante o perito que quer atuar como um perito judicial. Quem é o perito judicial? É aquele perito nomeado, é aquele perito que está lá no cadastro, quando se tem um cadastro, diferente do perito criminal. O profissional que milita na engenharia legal deve estar capacitado para realizar as perícias técnicas, que são consideradas como prova técnica dentro dos autos. Perfeitamente, gente. A gente atua muito em diversos
em diversos tipos de perícias judiciais. Necessariamente o fato de eu ser um engenheiro civil, eu não sou apenas nomeado para perícias de engenharia civil, posso ser nomeado para perícias de ações possessórias, ações renovatórias, ação de desapropriação. Então, as perícias de engenharia são muito diversificadas, verdade. O juízo, ele tem lá o cadastro de perito, e quando ele tem necessidade de nomear o perito, ele chama quem? O perito do juízo. Nomeia um profissional que tem que estar cadastrado no CREA ou no CAL para atuar como um perito do juízo, ok? Então vamos lá. As perícias de engenharia são muito diversificadas, isso aí todo mundo já tem noção. Quais são os tipos de perícia em que o engenheiro civil e o arquiteto são mais nomeados? Avaliações, ok? Perícias de arbitramentos, quando se tem uma desapropriação, o perito precisa apresentar um valor específico sobre o imóvel. Obras irregulares, verdade, muita anunciação de obra nova. Como é que é a perícia de anunciação de obra nova? O autor, ele reside na sua residência, do lado o vizinho constrói uma casa que ele vai e constrói uma janela virado para a área interna do autor. Isso, ele está quebrando o direito de vizinhança. Então, a anunciação de obra nova também são essas obras que podem gerar manifestações patológicas. Então, uma série de perícias que você pode ser nomeado, ok? Vamos lá. Tipos de perícia em que os engenheiros e arquitetos são mais nomeados. Perícias dos mais diversos tipos de patologias. A principal que eu sou muito nomeado, seja pela Justiça Estadual e Federal, é vícios construtivos. Perícias de vícios construtivos são perícias em que o perito tem que identificar se as manifestações patológicas naquele imóvel são causadas pelas falhas construtivas ou pela falta de manutenção do autor. Então, esses são o tipo de perícia construtivas que a gente atua muito. Muitos tipos de perícia também entrega de obras, nós somos nomeados. Retificação de registro imobiliário, eu já fui nomeado em séries. Então, o campo de perícia é muito grande. Perícia de desapropriação, o que é importante quando você for nomeado em uma perícia de desapropriação, ter conhecimento, a avaliação de imóveis. Por isso que é importante fazer o curso de avaliação de imóveis, ok? Eu vou ler aqui parte do texto da professora. As perícias de avaliação são aquelas nas quais, por meio de procedimentos técnicos, determinam o valor de um bem, que pode ser um equipamento, no caso um engenheiro mecânico, um móvel, ok? Uma edificação, um bem usado. Pessoal, há uma grande oportunidade de trabalho para o judiciário, para você atuar como perito do juízo. Mas uma das grandes dificuldades são que as pessoas, ao realizar o cadastro, elas querem ser nomeadas diretamente, automaticamente. Eu acho que isso seria o ideal, mas na verdade a gente sabe que não é isso. Você, quando for se cadastrar, já trace lá um planejamento. O que eu preciso ter, sendo engenheiro civil, arquiteto ou de outra área? Um curso específico. Eu acho importante fazer o curso específico para atuar como perito do juízo, ok? Então, desculpa. Quando você entra para atuar como perito do juízo, você vai realizar uma prova técnica pericial, que é o laudo pericial, que na verdade vai subsidiar o juiz, que vai dar o convencimento do juiz à sua conclusão. Mas a gente percebe que muitos profissionais realizam um cadastro, são nomeados e perdem a oportunidade de se manter nomeado toda hora. Em que sentido eu falo isso? Você ter uma carteira de juízes, de juízos, de varas cíveis, de fazenda pública. Isso é de suma importância para você manter as suas nomeações. Não adianta somente adentrar no meio. Eu fui nomeado e agora? Você tem que continuar nas nomeações, correto? Então, é importante citar aqui, eu vou ler aqui, um texto do livro. Voltou? Beleza, voltou, né? Desculpa a internet, pessoal. Sei não, hein? Vamos lá. Então, como funciona o campo de engenharia legal? O campo de engenharia legal a gente pode trabalhar em 3 esferas. Eu
confesso para vocês que a esfera que mais nomeia é a esfera estadual. A justiça estadual. Primeiro campo, estadual, você realiza o cadastro no Tribunal da Justiça Estadual, se houver no seu estado. Muitos ainda não têm. Segundo, na Justiça Estadual. E terceiro, na Justiça Trabalhista. Onde eu atuo com frequência, na Justiça Estadual, porque o volume de trabalho é bem maior. Na esfera federal tem boas nomeações, tem. Na esfera trabalhista tem muitas nomeações voltadas mais para quem tem a engenharia de segurança do trabalho, porque tem muitos laudos de periculosidade, insalubridade. Então o campo de trabalho é muito vasto. Segundo o livro da professora Perícia de Engenharia, né? Aqui, ó, depois você já tem aí, Perícia de Engenharia, Apuração dos Fatos, o campo de engenharia legal é muito vasto, incluindo a esfera judicial e extrajudicial, não se restringindo apenas à prática pericial judicial. Não, olha, Cássio, eu gostei, eu quero atuar, mas eu quero atuar na extrajudicial, eu não quero trabalhar para o juiz, ou seja, para a justiça. Tem gente que prefere trabalhar para o extrajudicial porque recebe mais rápido ou quer trabalhar só como assistente técnico, mas muitos dos peritos que hoje trabalham só com assistência técnica iniciaram o seu trabalho na justiça, e depois acharam melhor deixar de atuar como perito judicial e foram trabalhar somente com extrajudicial. O profissional que atua na engenharia legal poderá exercer suas atividades como, ou seja, pessoal, a engenharia legal, você trabalhando com a engenharia legal, você pode trabalhar como um perito judicial, como assistente técnico de uma das partes, ou seja, do autor ou do réu, contratado pelo autor, pelo réu ou pelo advogado, ou como consultor extrajudicial, alguém precisa, num caso específico, de contrato. Como é que funciona o pagamento do perito? Bem falar isso. Quem paga, de modo geral, segundo o artigo 95 do Código de Processo Civil, é a parte que pediu perícia. Aí a gente pode ir com maior detalhe sobre a gratuidade de justiça. Se a pessoa que pediu perícia tem a gratuidade de justiça, você recebe ajuda de custo, todo mundo já sabe disso. Agora, o assistente técnico, a grande sacada de trabalhar como assistente técnico é porque a gente vê que o dinheiro ele recebe, tem perícia que eu já recebi lá atrás hoje como assistente técnico, que eu ainda nem fiz o laudo, o parecer técnico, na verdade. O perito faz o laudo técnico, o laudo pericial, o assistente faz o parecer técnico. Mas como é que funciona essa consultoria de trabalhar como assistente técnico? Primeira dica, pessoal, o nosso trabalho, para você apresentar honorários, você tem que ter noção do tipo de ação que você vai trabalhar, qual é a complexidade que você vai atuar como assistente técnico. Tendo isso em vista, como é que eu faço o planejamento do meu trabalho? Eu divido em 3 momentos. Primeiro, eu acompanho a vistoria pericial. Volta atrás. Primeiro, parecer. Eu realizo os quesitos sendo assistente técnico. Segundo, eu acompanho a vistoria com o perito judicial. E terceiro, eu realizo o parecer técnico. Então, a assistência técnica, ela divide em 3 momentos. Quais são esses 3 momentos? Apresentação de quesitos. Você vai elaborar os quesitos juntamente com o advogado ou sozinho. Você vai fazer a vistoria pericial juntamente com o perito do juízo e no terceiro momento você vai realizar o seu parecer técnico. Então, para realizar uma boa assistência e cobrar corretamente os seus honorários, você tem que ter noção desses 3 momentos. Por isso que é importante saber qual tipo de ação, qual o valor da ação que está ocorrendo. Geralmente, tem alguns assistentes técnicos que cobram 80% do perito judicial. Muitos perguntam quanto que o perito cobrou. O meu 80%, porque isso é uma prática de alguns IBAP, de adotar esse tipo de 80% do valor do perito, ok? Vamos lá. As consultorias extrajudiciais incluem quais tipos de serviço? Avaliações patrimoniais, estudo de vizinhança, vistoria predial, constatação de obras regulares, laudo de antecipação de provas, análise de patologias, laudo de entrega de chaves, laudo de vizinhança, já falei. Tem vários tipos de laudo, mas pessoal, vamos lá.
Você vai realizar um laudo, no mínimo você tem que saber como realizar um laudo. Por isso que é importante ter noção de fazer um curso de laudo pericial de engenharia, ok? Num caso, você pode atuar também, eu não quero trabalhar, eu quero fazer avaliação, mas eu não quero trabalhar somente para o judiciário, eu quero trabalhar para o extrajudicial, e você vai trabalhar para as entidades públicas, para banco, ok? O terceiro momento que eu vou falar desse livro é justamente isso. Na área judicial, a atuação do profissional é bastante diversificada, existindo diversos tipos de ação em que são necessárias a elaboração de um laudo pericial. Verdade, pessoal. Pessoal, meus amigos e minhas amigas que estão com a gente nesse sarau, que na verdade tem como objetivo ler esse livro, discutir sobre um livro, e o livro escolhido foi esse, Perícia de Engenharia e Apuração dos Fatos. Pessoal, tem muita nomeação, tem muito tipo de trabalho. Eu atuo muito no estado do Rio de Janeiro, mas você tem que ter plena certeza que é preciso ter conhecimento do direito e da engenharia legal, ok? São embasamentos que vai te ajudar, facilitar a sua vida profissional como um perito judicial e extrajudicial. E outra dica que eu dou, na prática, quando você for realizar uma assistência técnica, faça um contrato com a parte, não faça de boca. Você, quando for assistente técnico, você escreva, vamos fazer um contrato entre as partes, entre o contratante, que pode ser um advogado ou um condomínio, e o perito assistente, que na verdade é o assistente técnico, ok? Tenham isso em mente, não faça nada de boca. Eu já tive casos em que eu fui atuar como um assistente técnico, atuei, e depois a parte não me pagou o restante dos honorários. Quando eu atuo como assistente técnico, o mínimo que eu peço é 50% antes. Por quê? Porque eu vou sair de casa, vou realizar os quesitos, vou fazer a vistoria, e 50% só após a entrega do parecer técnico, ok? Então, a primeira dica que eu dou de hoje: quando for atuar, não como perito judicial, como um perito assistente, que na verdade é conhecido como assistente técnico, que preste o serviço ao autor ou réu, realize um contrato. Que tipo de contrato? Olha, o contratante é construtora Delta, vamos lá, e o contratado, a Cássio Silva dos Santos, firmaram-se o seguinte: o valor dos honorários do assistente é XYZ, os tipos de serviços no contrato é vistoria pericial, elaboração de quesitos, parecer técnico, o perito assistente firmaram entre as partes que no início do trabalho será fornecido 50% dos honorários totais, e após a entrega do parecer técnico, os outros 50%. E aí você limita quais os serviços que você vai realizar enquanto assistente técnico, para não ter dor de cabeça. Eu tenho vários amigos que, assim, teve um grande amigo meu que ele falou, ele tem mais de 30 anos de perícia, ele é um dos grandes assistentes técnicos do Rio de Janeiro, que ele fez um parecer técnico, a parte se sentiu prejudicada porque o juiz foi de encontro ao laudo pericial, e o parecer técnico dele não surtiu efeito porque o juiz chegou à conclusão através do laudo do perito. E a outra parte que contratou ele, como foi de boca, não teve nada, não quis pagar, ele agora está tendo que acionar a justiça para poder receber os seus honorários, ok? Então tenham esse cuidado. Travou aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Dá um sinal aí para eu ver que travou. Travou aí não, né? Engenheira Cibele está com alguma... Travou aí, Lídia? Tá ok? Beleza, Lídia, Cibele, se tiver alguma dúvida me manda, imagem, áudio ok. Vamos lá, outra coisa que eu quero falar aqui, 39, perícias técnicas. Vamos lá. Pessoal, está um grande questionamento se há necessidade de somente o curso, se há necessidade de curso ou não para atuar como perito judicial. Está um grande questionamento agora se há necessidade de especialização para atuar como um perito judicial. Eu vou deixar uma coisa aqui bem clara para vocês, tá? Em 2016, o Conselho Nacional de Justiça, ele criou a Resolução 232.
onde os tribunais de justiça deveriam ter um cadastro específico de peritos, em que, quando houvesse uma necessidade de uma nomeação, o juiz, na verdade que é o juízo, ele ia lá, ia escolher essa relação, nessa relação de peritos, o perito do juízo. Verdade. Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Sendo, pessoal, que em 2016, nós estamos em 2020, alguns estados atendem essa resolução, ou seja, tem um cadastro específico de perito. A lei é muito clara, no Código de Processo Civil fala que para atuar como perito, o profissional tem que ter nível superior, no caso de engenheiro ou arquiteto, está cadastrado no seu conselho de classe e não ter sofrido algumas sanções administrativas, aí depende de resolução de tribunal para tribunal. A resolução do Rio de Janeiro, que é a resolução 02 de 2018, é diferente de Minas Gerais, assim como é diferente de São Paulo. De um modo geral, o Rio precisa de curso específico de no mínimo 21 horas, mas em São Paulo e Minas Gerais não precisa. Então, para realizar o cadastro em alguns estados, necessariamente só precisa ter o nível superior e estar cadastrado no CREA ou no CAL. Ter o CREA ativo. Perfeito. Ponto 1. Eu fiz isso aqui no Rio, fiz o meu cadastro, mas eu senti uma necessidade muito grande. Eu fiz um curso aqui, tá? Esse curso foi de 72 horas, não foi 21 horas. Eu fiz esse curso e confesso para vocês que foi o melhor investimento que fiz na minha vida. Por quê? Porque eu, além de ter, isso foi em 2016, eu estava formando lá, tenho mais tempo de técnico como engenheiro, porque eu trabalhei muito em grandes obras, entendeu? Então eu me sentia assim, ó, pessoal, quando eu estava no curso. A maioria já era aposentada de grandes empresas, a maioria já tinha uma carreira profissional da turma imensa. Então eu falei, cara, será que eu vou poder atuar como perito mesmo? Será que isso acontece para mim? Olha, eu vou lhe ser sincero, daquela turma que eu fiz parte lá, em 2016, no curso de perito, tinha mais ou menos 70 pessoas, 65. Muita gente faz o curso, mas não bota em prática, ou seja, fez um curso e esquece. Então, se você tem pouco tempo de engenharia e arquitetura, esqueça o tempo, mas busque o conhecimento agora. Então, na minha concepção, aquele pessoal que já era aposentado, que já tinha anos e anos de carreira, eles não deram sequência a atuar como perito. Eles fizeram um curso e deixaram na geladeira. Você concorda comigo que se você for investir um valor no curso ou numa pós-graduação, você vai ter que percorrer o caminho para que você tenha um retorno daquele valor. É isso que tem. Você não vai gastar um dinheiro no curso de avaliações de imóveis ou no curso de engenharia diagnóstica que você vai fazer e não vai atuar na área, seja judicial ou extrajudicial. Então planeje primeiramente. Tá? Então, voltando para esse caso prático, o mercado, vou ler aqui uma palavra do professor Gomide: o mercado se abre para novas especializações e novos desafios. Surge a engenharia diagnóstica, que tal como esclarece Gomide, o professor Gomide é referência do Tito Gomide, né? Quem não conhece, anota aí e vai pesquisar. Ele fala que a engenharia diagnóstica consiste em um instrumento da ciência da observação. A engenharia diagnóstica, segundo o professor Gomide, é a ciência da observação, muito útil na busca da verdade e, por consequência, para a engenharia legal, pois a justiça sempre se mira na verdade, seja ela técnica ou de comportamento humano. O que ele fala isso, pessoal? Que a engenharia diagnóstica é a arte de criar ações proativas através de diagnóstico, prognóstico e prescrições técnicas. Tal conceito está baseado em que a engenharia é a arte de aplicar conhecimento técnico e científicos e conhecimentos empíricos. Pessoal, hoje, para quem quer entrar no mercado de perícia judicial ou extrajudicial, o meu grande conselho é que busque o conhecimento, que faça um curso específico de perito judicial, de preferência com engenheiros ou arquitetos, que faça um curso de avaliações de imóveis,
ok? Por quê? Porque você vai ser nomeado em muitas perícias que requer que você apresente o valor do bem, um valor de imóvel, que você procure realizar cursos com professores que atuam com patologia das construções. A importância da engenharia diagnóstica é muito grande. Então, Acácio, o que isso vai me favorecer na minha atuação como perito judicial? Pessoal, vai favorecer muito. Vai te favorecer demais, porque muitas das demandas judiciais, assim como os vícios construtivos, você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o tipo de patologias construtivas, ok? Quais são as grandes patologias que acontecem? Problemas de fachada, e você vai ter que ir lá a 13755, se eu não me engano. Aí vai ter que pegar a norma específica, infiltração. Então, para você ter esse conhecimento, é de suma importância. Traçou o perito judicial de engenharia diagnóstica ou de engenharia das avaliações, você está bem, você vai direcionar a sua carreira. Depois que você tem esses cursos em mente, agora você vai correr atrás da nomeação, vai se tornar visível para determinada vara civil. Outra dica que eu sempre dou, esse é o sarau da engenharia legal, porque aqui eu vou falar conhecimento. Quais são os tipos de varas cíveis que o engenheiro e o arquiteto é mais nomeado em um tribunal de justiça, seja estadual ou federal? A vara civil e vara de fazenda pública são os lugares onde mais tem demanda para a área de engenharia e de arquitetura, porque há uma possibilidade muito grande de você ser nomeado. Então, pega esse conhecimento. Vou ler aqui parte do livro. A engenharia legal atualmente se compõe de duas vertentes principais: a engenharia das avaliações e a engenharia diagnóstica, que engloba as patologias das construções, as manifestações patológicas. Pessoal, tá a dica aí. Ninguém se torna um perito nomeado atuante somente pelo curso, somente por fazer um curso ou por ser engenheiro. A gente já fiz cursos em vários locais aí e deram certo. Muitos dos nossos alunos foram nomeados 2 meses depois do curso, porque no nosso curso a gente fala sobre a importância do marketing pessoal do perito, como ele se apresentar, quais são as varas que ele deve se apresentar. Então, fez o curso, faça de preferência com engenheiros ou arquitetos, quem é a área técnica, porque você vai ter uma linguagem técnica, ponto 1. Eu não tenho nada contra quem faça com advogado, mas você não vai aprender o técnico, ok? Essa é a minha dica, a não ser que tenha a participação do engenheiro. Porque na prática, o que é perícia, pessoal, no dia a dia do perito? O dia a dia do perito é feito de dificuldade, é dele pegar um processo, ler, é dele ter noção de como realizar um laudo, ele ter noção que ele pode, qual tipo da ação que ele está sendo nomeado, entendeu? Eu vou responder a primeira pergunta da nossa amiga Lídia. Já estou inscrita em um curso de avaliações de imóveis, apenas aguardando o fim da quarentena. Beleza. Ela também me perguntou, eu não sei como elaborar um laudo pericial. Tem que escrever como advogado? Não é isso. Acácio Silva dos Santos, perito judicial, realizou a vistoria, acompanhado das partes tal. Durante a vistoria pericial, o perito constatou isso e isso. Constatou que o imóvel do autor é de baixo padrão construtivo, que, por exemplo, se tratando de um problema de esgoto sanitário, vamos dar um exemplo, que você foi nomeado, cuja uma das partes, a responsabilidade sobre o descarte do esgoto sanitário é do município ou do estado, mas que em período de chuvas há um transbordamento dos bueiros ou uma por conta de falta de manutenção, por conta de falha construtiva da rede. E você foi nomeada porque o autor mora na rua Acácio, e Acácio número 1, e o autor se sente prejudicado. Olha, vamos lá, você foi nomeado, vamos dar um exemplo aqui, vamos dar a Lídia, que está aparecendo aqui na minha frente, que eu tenho visto aqui direto. Lídia foi nomeada por uma ação em qual o juiz nomeou ela, e ela tem que realizar um laudo pericial que tem como objetivo verificar se naquela rua há um transbordamento contínuo de esgoto sanitário e se há refluxo para a parte interna da casa do autor. Pessoal,
Lídia foi nomeada perita do juízo. Lídia conhece sobre esgotos sanitários, estudou lá instalações hidrossanitárias. Lídia, automaticamente, ela sabe entender como funciona a rede de esgoto sanitário, se tem um separador absoluto, mas o juiz não conhece. Como funciona a rede de esgoto sanitário? É por gravidade, o escoamento é por gravidade. Então, o que ela tem que deixar claro para o juiz? O esgoto sanitário, aí entra a parte do esclarecimento técnico. O esgoto sanitário, a rede de esgoto sanitário, até chegar à rede coletora geral, passa por isso e por isso. O escoamento é por gravidade. Então, isso tudo tem que simplificar. No seu laudo, você vai falar uma linguagem técnica, mas vai deixar claro para todo mundo o que é essa linguagem técnica. Pelo menos para o juiz e para a parte, entendeu, pessoal? Então, o que é importante você ter? Você tem que ter a visão seguinte: se eu preciso realizar um laudo, que esse laudo é um laudo pericial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever de forma técnica, imparcial e ética. Então, qual a primeira dica que eu vou fazer? Vocês vão chamar alguém que não seja engenheiro ou arquiteto para ler aquele laudo pericial. E se ele conseguiu entender de forma clara, o juízo também vai entender, o juiz vai entender, ok? Eu vou abrir agora para quem quiser fazer perguntas sobre cadastro de perito, para a gente fechar daqui a pouco. Mas eu quero deixar aqui hoje dicas para quem quer atuar como perito de juízo. Se for atuar em uma perícia que requer vícios construtivos, quais são os tipos de norma que você deve ler? Primeiro, eu vou ditar normas que são importantes para a inspeção predial e para a manutenção predial. Primeiro, a NBR 15575, da norma de desempenho, é de suma importância para o engenheiro perito ter noção dessa norma. Segundo, a NBR 16280, que chama-se a norma de reforma, que a gente faz o laudo de reforma. Terceiro, a NBR 5674, que é a norma de manutenção. E a NBR 1437, que é diretrizes para a elaboração do manual de operação e manutenção das edificações. Ok, pessoal? Vou abrir agora para as perguntas e vamos começar as perguntas, que daqui a pouco a gente fecha. Vamos lá. Manda aí as perguntas que eu vou respondendo sobre cadastro, sobre o que é necessário. Deixa eu começar lá. Ok? Vânia, tem a edição anterior a essa aqui? Beleza, a Leonardo falou que tem a edição anterior a esse livro. Manda as perguntas que eu vou responder. Precisa saber algumas palavras, mas nossa linguagem precisa ser simples e objetiva. Perfeito. E como é que você vai conhecer e saber quais são as palavras que você vai ter que saber ao longo do dia a dia, da perícia, das nomeações? Você vai pegar processos que tem 4, 5 volumes, que são pela gratuidade, ou você vai pegar um processo que é bem resumido. Eu acho o seguinte, que você tem que entender, tem que ter uma noção mínima para poder entender prazos processuais. Você precisa ter noção de prazo. O perito foi nomeado, quantos dias úteis ele tem para responder a nomeação e falar os seus honorários? Os assistentes técnicos, tem quanto tempo para responder um parecer técnico? Você tem que ter noção de como funciona. Quais são o que o perito tem que fazer, quais são os prazos, quanto tempo ele entrega o laudo, quanto tempo ele pode responder a impugnação. E essas são as noções que você tem que ter, não tem jeito. Vamos ver aqui. Quem faz a revisão ou leitura de laudos? Seus laudos, acaso? Então, pessoal, como é que eu faço? Eu fui nomeado perito judicial, chegou no dia da vistoria pericial, um dia antes eu vou, imprimo todos os quesitos, boto na minha pranchetinha aqui, ó. Aqui, essa daqui foi minha última perícia, ó. Aqui tá falando que a perícia é na rua tal, o endereço, e embaixo eu boto os quesitos, ó. Meus quesitos estão sempre aqui. Essa foi a última perícia que eu fiz. Eu realizei a última perícia no dia 17 de março. De lá para cá, por conta da quarentena, eu já não realizei mais perícias. Eu fiquei já na quarentena. Então, faço a vistoria, tiro as
Vou lá, levo os quesitos do autor do réu, vejo qual é o objetivo do laudo pericial antes, vejo quais são os quesitos que eu preciso lá na vistoria fazer e responder os quesitos, tiro o máximo de fotos, é importante ter uma máquina, não leve somente o celular e tiro as fotos e depois chego em casa. Claro que você não é de um dia para o outro, porque eu tenho um volume muito grande de trabalho. Quando eu vou realizar o laudo pericial, eu pego esses quesitos, pego todas as informações que eu achei importante, eu abro o processo, seja físico ou eletrônico, e vou direcionando a elaboração do meu laudo pericial. Eu até amanhã vou falar sobre 2 itens que estão faltando lá no Telegram. Então, eu faço o laudo, tá? E depois que eu termino o laudo, eu reviso. Eu dou 2 leituras. A primeira para ver os erros, para tentar corrigir, e a segunda para ver se foi imparcial, técnico e conclusivo. Então, a segunda vez que eu leio um laudo, falo, já tem que atender isso, ok? Beleza, Vitor? Boa tarde. A dificuldade em ser nomeado é muito grande? Olha, boa sua pergunta, meu amigo. Olha, pessoal, entenda bem. Dificuldade sempre vai ter, assim como a gente sai para um trabalho, assim como a gente quer um trabalho. Tem dificuldade? Tem, verdade. Mas não bote isso em primeiro lugar. Porque se for assim, você vai ter, com a primeira vara que você tiver dificuldade em ser nomeado, você vai logo desistir. Porque, não fui nomeado em 1 mês, 2 meses, 3 meses. A Cássio, ele realizou um curso, ele fez o servicinho do marketing pessoal. Depois de 3 meses eu recebi a minha primeira nomeação. Tá ok? Depois de 3 meses de cadastro, 3 a 4 meses eu recebi a primeira nomeação e depois eu comecei a ser nomeado, e daí já tem uns 4 anos que eu não saio mais disso, todo momento eu estou sendo nomeado. Então, se tiver logo essa barreira de que para atuar como perito tem que conhecer juiz ou uma parte, pessoal, não dá, sai, não é por aí. O tempo vai depender da sua disponibilidade em buscar o conhecimento, em conhecer como funciona uma vara, em conhecer apresentar, é uma série de fatores. Vai depender mais de você. Porque o que a gente ouve sempre é que tem que conhecer o juiz ou o advogado. Porque eu ouvi e até hoje escuto isso, ok? Vamos lá. Lídia nasce, eu posso atuar em 2 estados diferentes, moro no sul de Minas Gerais, bem próximo de São Paulo, então posso, perfeito, você pode se cadastrar nos 2 tribunais, Lídia. Lembrando que o que acontece, algumas perícias são pela gratuidade, então se você já tem um custo grande para sair de Minas Gerais para São Paulo, tem que ver se de repente aquela perícia, embora seja a primeira perícia, vai compensar, entendeu? Então tem que analisar isso, ok? Outra coisa, pessoal, acaso eu sou muito nomeado, ponto. Sendo que as perícias, ela pode ser através de uma ajuda de custo, você faz um laudo, aí entra mais no curso específico, você pode receber uma ajuda de custo quando a parte não tem... Perdão, quando a parte que pediu perícia ela tem a gratuidade de justiça, o juiz entende o seguinte, esse aí não paga, esse aí tem hipossuficiência financeira. E tem perícias pagas, que quando a parte que pediu perícia tem condições de pagar, ok? Como é que funciona isso? Olha, na nomeação vai te dar um norte. Você pode ser nomeado. Eu tenho juízes hoje que me nomeiam para perícia gratuita e para perícia paga. Mas eu faço muitas vezes a gratuita porque eu sei que eu vou receber as pagas, ok? Essa é a prática. Isso aí eu tento explicar mais sobre execução em sucumbência, que é outro assunto que envolve honorários, que é um curso mais específico, ok? Lembrando, pessoal, entra lá no nosso Telegram, a gente está crescendo esse Telegram, na nossa rede no LinkedIn, a Cássio Santos, o Telegram para ter acesso é na bio, a gente vai lançar muito material, a gente está entrando com um curso agora, acabando a quarentena, primeiro curso de prática periciais, que vai ter laudo periciais em casos práticos, que eu vou dar exemplos de laudos, então vai ser um material bem interessante. Vamos lá. Existe perícia que é necessário realizar mais de uma vistoria, diligência, se ocorre, como proceder? Perfeito, Paulo. Paulo Ricardo, grande engenheiro lá de Pernambuco. Vamos lá, Paulo, como é que funciona isso? Olha, você pode ser nomeado por uma perícia pela gratuidade de justiça. Eu marco perícia com no mínimo 30 dias, para dar parte do juiz intimar as partes. Por exemplo, se eu for realizar a perícia e uma das partes não tiver, principalmente aquela que vai ser objeto da perícia, se for uma residência, eu até
informa ao juízo que não teve. Eu faço no máximo uma. Na segunda eu já peço, fui numa primeira. Se eu for na segunda vez para fazer perícia que o cara tiver, eu peço para sair do processo. Ok? Se eu fui nomeado na primeira vez, a perícia pela gratuidade e o autor não estava, a parte não estava, eu volto na segunda e se ele não está, eu peço para sair do processo, porque não tem como eu prejudicar a minha saúde financeira. Agora, quando a perícia paga, eu realizo o seguinte, eu marco a perícia, eu espero lá o juiz intimar as partes e, por exemplo, eu fui realizar a perícia agora que o autor não estava, mas a perícia paga, eu já pedi os 50%. Eu falei, vou realizar a partir de que me pagar os 50% dos honorários, porque eu não posso também prejudicar a minha saúde financeira. Perito não faz ação de graça, ele tem perícias em que há uma necessidade de gratuidade e justiça, mas isso a gente começa muito no início. Depois, com o seu volume de trabalho, você vai continuar trabalhando como um perito para aqueles que te nomeiam por perícias pagas e pela gratuidade. Concorda? Porque um juiz que só te nomeia pela gratuidade, tem alguém que está recebendo a perícia paga. Ok? Acho que eu cheguei a ajudar, né? Acho que foi esclarecedor. Então, se eu sou nomeado uma primeira vez na gratuidade, segunda vez na gratuidade, terceira vez na gratuidade, na quarta eu falo, não tem como mais eu realizar as perícias, porque pode prejudicar a minha saúde financeira. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Espero que tenha entendido, Paulo. Se tiver que contratar uma equipe de topografia, eu tenho perícias, a equipe de topografia, Henri, ela vai comigo. Agora, os honorários dela são diferentes. Eu peço a proposta e apresento para o juízo. Meus honorários são X e da equipe de topografia é Y. São coisas distintas, diferentes. Ok? Mas a equipe de topografia, ela tem que ir no mesmo dia que eu for. Até porque eu sou perito do juízo, eu quero ver se o trabalho que ela está fazendo, eu vou ter que tirar foto para constatar que a equipe foi. Então, Henri, ela tem que ir junto, tem que fechar tudo junto. E honorários individuais, o honorário do perito é uma coisa, o honorário da equipe é da equipe, são custos para a realização da perícia, não é honorário pericial, deixa isso claro, meu amigo. Ok? Vamos para a próxima. Engenheira Acácio, fui nomeado e já havia enviado a data da perícia. Por causa da pandemia, o juiz alterou todas as datas. Estou ainda dentro da data solicitada. Devo alterar, espera a parte se pronunciar? Vânia, está acontecendo comigo. Em abril, eu tinha 24 perícias para ser realizadas. Olha, já estou recebendo ligação direto de advogados, falando, doutor, e aí, como é que vai ter a perícia? Eu falei, não vai ter. Com base em que? Na resolução, com base no CNJ e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por questões de atendimento à OMS, eu só vou retornar às vistorias periciais após o Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça dizer que está ok, que eu posso realizar. Porque, gente, importante ter isso, a gente está encerrando. Porque se você for realizar uma perícia e somente tiver uma parte, e a outra parte se sentir prejudicada, ela pode pedir para anular essa vistoria pericial. Então você vai pagar para trabalhar, você vai sair uma vez e depois vai ter que sair novamente. Então estou esperando, entendo o seguinte, a gente atende ao juízo, a minha linha reta é com o juiz e não com as partes, o autor, o réu. Eles vão pressionar? Vão, mas o juiz é o homem forte, é o homem que vai tratar do direito. Então tem que falar, excelência, pode? Pode ou não pode? Você aqui falou que está suspenso, eu não vou realizar, meus amigos. E até porque eu não vou expor a minha saúde, concorda comigo? Vamos para a próxima? Perito pode atuar em todos os estados, mas avalie, pois tem todos que exigem credenciamento no CREA local. Sim, se ela mora em Minas Gerais, e ela tem que ver a resolução específica, né, Vitor? Se der condições de ela atuar, pode. Ela vai ter que ir lá e cadastrar o CREA dela naquele estado de São Paulo ou em Minas Gerais. Até quanto tempo depois que realizar a perícia? Até quanto tempo depois tenho que realizar a vistoria depois da nomeação? Olha só, o juiz quando te nomeia, ele fala que em 5 dias você tem que apresentar os honorários e após... depois ele intima as partes. Em média, eu faço a vistoria 30 dias para lá, porque você tem a linha processual.
Ele não te nomeou, você vai logo marcar a perícia, você vai apresentar seus honorários, você vai informar o dia da vistoria. Eu marco com 30 dias para dar tempo para o pessoal ser avisado, ser intimado, receber uma cartinha registrada lá, ok? Depois da nomeação, o prazo para realizar a vistoria é você que vai direcionar. Lembrando que, em média, depois que eu realizo a vistoria, o laudo eu entrego com 20 a 30 dias. E falo uma dica aqui, meus amigos. Sarau da Engenharia Legal. A gente está encerrando daqui a pouco. Como é que funciona isso? A justiça, ela quer celeridade processual. Então, aquele perito que foi inicialmente nomeado e atende aos prazos processuais, eles são bem vistos. Uma vez, se você não conseguir atender no prazo processual, você pode pedir postergação de prazo. O que seria? A lei, o Código de Processo Civil fala que essa postergação de prazo, eu não consegui fazer, fiquei doente, meu filho tal. O juízo pode conceder metade do prazo inicial. Ou seja, se ele falou que em 30 dias você tinha que entregar o laudo, você consegue mais 15 dias. E se ainda você conversar com o juiz ou com a secretária do juiz, você ainda consegue até mais. Mas postergar pode. O que fazer depois de entregar o laudo se as partes não depositarem os honorários? Vou fechar daqui a pouco. Pessoal, perícia paga só se inicia quando os honorários estiverem depositados. Olha, por quê? Porque você vai ter custos. O que a gente vê é que as partes, o juiz, muitas vezes inicia logo a perícia. Não, você tem que informar, olha, excelência, eu vou ter custo, eu vou ter deslocamento. Então, inicia a perícia depois dos honorários pagos, em juízo. Não entre nessa de realizar a perícia somente com a ordem do juízo, porque você vai ter custo. Pessoal, tem 2 perguntas que eu vou responder. A gente vai voltar quarta-feira, 15 horas. Dá um print screen nessa minha imagem. Olha o sorriso aí, ó. Dá um print screen e compartilha lá no stories de vocês e me marca, é de suma importância, ok? Vamos lá, última pergunta. Se no momento da vistoria vermos a necessidade de um serviço terceirizado, tem a possibilidade de voltarmos a local com a equipe? Como funciona esse caso? Tem, mas aí que tá. Você vai ter que ter noção, antes de apresentar os seus honorários, de todo o seu serviço, a não ser que seja um quesito suplementar que não foi apresentado lá na inicial. Ok? Tome cuidado com isso. Não tenha pressa em fazer a perícia e nem realizar seus honorários. Quando uma das partes esconde o dinheiro e dando busca não encontra nada, qual a busca a ser feita? Meu amigo, aí é só o juízo. Só o juízo, pessoal. Eu não inicio nenhuma perícia paga se não tiver, a não ser que eu tenha já uma relação muito boa com aquele juízo e eu vejo que não vou ter problema depois, ok? Não inicia a perícia quando for paga sem estar em depósito. E quando for paga, solicita 50% antes, informando que haverá custo com a sua equipe, com deslocamento. Lembrando que custo do perito é uma coisa, custo com equipamento, teste, são coisas distintas. Pessoal, muito obrigado. Quinta-feira, 15 horas. A gente vai... Quarta-feira a gente vai estar de volta, ok? Sucesso e luz no seu caminhar. Dá um print, compartilha e vamos fazer desse sarau para tirar suas dúvidas e para compartilhar conhecimentos, ok? Muito obrigado. Quero desejar para quem tem aniversário, feliz aniversário. Quero deixar aqui aos nossos amigos engenheiros e arquitetos que trabalham nas manutenções hospitalares, que também fazem parte desse contexto que é de enfrentamento dessa pandemia, que nós precisamos estar unidos. Vem aí as eleições para presidente do CREA, do CONFEA, e nós precisamos estar unidos. Compartilhe, vem comigo que no caminho te explico. Sucesso e luz no seu caminhar. E lembre-se, sem perito não há perícia. Um grande abraço e fiquem com Deus. Vão na paz e fiquem na paz. Quarentena não é férias. Busque o conhecimento. Um abraço.